Então, estamos estudando o capítulo 7, na página 97. Então, capítulo 7 nos ensina a saber da existência de Hashem, senti-la e dizê-la. Tinha uma famosa história de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, nós já comentamos alguma vez. Então, isso é a mesma coisa podemos dizer sobre bitachon, sobre confiança na Hashem. Muitos falam de confiança na Hashem, mas na hora do vamos ver quem realmente tem confiança na Hashem. Isso daqui é algo muito mais complicado. Não é todo mundo que realmente tem confiança na Hashem. Ok? Ou seja, se falar de confiar em Hashem é uma coisa. Confiar na prática é que nem todo mundo fala sobre, agora sobre, como chama? Política e demais. Certo? Que acontece isso, que acontece aquilo, política internacional. Quem sabe, não fala. E quem fala é porque não sabe. Na prática, da mesma maneira. Quem confia na Hashem não precisa dizer eu confio na Hashem. Ele confia, acabou. E quem não confia é que fala mais. É um fato. Vamos ver isso aqui. Quando se casou, Rav Levi Yitzhak de Berditchev, que ele morava, nasceu na Polônia, morava na Ucrânia, ele recebeu a seguinte proposta de seu sogro, que deveria ser um grande homem, pois teve o mérito de ter um genro assim, que não é meu sogro, era um grande homem, teve o mérito de ter um genro assim. A de que o Rav de Berditchev se dedicaria exclusivamente ao estudo da Torá, sem ter de se preocupar com seu sustento material. Este ficaria a cargo dele, o pai de sua esposa. Ou seja, na prática, o sogro ia sustentar ele. Depois de algum tempo, Rav de Berditchev disse a seu sogro que queria morar em outra cidade, pois lá havia um grande sábio com quem gostaria de estudar. Mas você já não está estudando aqui? Perguntou-lhe o sogro. Sim, mas preciso ir beber da fonte do conhecimento dele. Afinal, precisamos almejar crescer. E lá me desenvolverei mais, explicou Rav de Berditchev, depois de muito debate. Enfim, acertaram na mudança. E ele foi estudar aonde? Mesbos. Então, passado um tempo, Rav de Berditchev voltou para casa, sendo recebido calorosamente pelo sogro, que lhe perguntou de pronto. Não? Pergunta tradicional, certo? Então, ele perguntou. Não? O que você aprendeu lá em Mesbos que é diferente? Aí ele falou, vi que a gema existe. Respondeu Rav de Berditchev. Como? Foi por isso que você ficou tanto tempo fora? Para chegar à conclusão óbvia da existência de Boreolam? Aqui a sinagoga, Kolel, até nosso ajudante, Dona Rivka, que não traz o nome, sabe que a gema existe. Quer ver? Questionou o sogro, chamando o auxiliar de casa para a conversa. Era uma mulher judia. Você acha que a gema existe? Perguntou o homem à mulher. Claro que sim. Que pergunta é essa? Falou o auxiliar de casa. Viu? Até ela, que é uma moça simples, reconhece a existência de Boreolam. Você precisou ficar 2 anos fora para chegar a esta conclusão, observou o sogro, visivelmente irritado. Essa moça disse que a gema existe, mas eu, além de saber, eu sinto que ele existe. Na prática, a história que eu conheço diz, ela diz que a gema existe. Eu sei que a gema existe. Ou seja, quando você diz sei uma coisa, não é necessariamente um conceito de, como chama, de conhecimento pleno. Sei que existe. É que nem eu te digo, qual é a raiz quadrada de 33? Você sabe? 5,745626. Ok? Agora você sabe? Não, não, mas você não sabe. No mínimo, enquanto você não fizer e conferir a conta, etc., e talvez fizer, não na calculadora, na mão, talvez, se você lembra ainda como se faz a conta de raiz quadrada, etc., se você fizer essa conta, você vai chegar nessa conclusão, certo? Ou seja, na prática, a gente fala que sabe uma coisa, mas o conceito, como chama, íntimo de dizer sei, não é utilizado corretamente. Então, na prática, diz, isso também se refere aos diferentes níveis de emuná que as pessoas têm. Dizer que a Hashem existe é o ponto inicial para galgar novos degraus de confiança
e fé na Kadosh Baruch Hu. Ou seja, é o ponto de partida. O resto precisa de quê? Exercício, treinamento, constantemente. Fortalecer. Por quê? Porque você vive num mundo que de alguma maneira te seduz na natureza e você esquece de que existe alguém coordenando e comandando tudo. No mundo, você simplesmente, o mundo te diz, acredita em mim, confia em mim, não é na Hashem. Na prática é isso. Ler, muita gente pode ler, né, Rabino? Agora entender o que está escrito é diferente, né? Opa, também. E de entender, a assimilar, ou seja, que se torne parte de você, é que nem as pessoas fazem no shiur, não? Vem no shiur, fala, Rabino, o shiur foi sensacional. Mudou minha vida. Falei, qual parte? Olha, eu não lembro, mas mudou minha vida. Tem muitas vezes acontece isso aí. Rabino, o seu shiur da última vez foi fantástico. Qual parte? Enfim. Mas saber e sentir que ele existe é um nível elevado de emuná e bitachon que conduz a um comportamento completamente diferente do sujeito que apenas é capaz de presenciar, que apenas é consciente da presença divina. Ou seja, na prática, quando você simplesmente confia na Hashem, você não está preocupado, está relaxado, está como chama, está sossegado, está tranquilo, te traz uma calma e uma paz de espírito. É simples. Você sabe que acabou. Na hora que você, por exemplo, está com uma dor e vai no médico, deu um tratamento e te deu medicação. Você tem dor. Você fica mais tranquilo. Acabou, já fui identificado, já estou cuidando, já. É como que se não, não necessariamente como chama? O remédio, a medicação, mas o conceito te transmite uma certa paz e segurança. Nós estudamos Rambam 3 capítulos por dia. No capítulo de ontem estava falando que não se pode fazer idolatria. Mas tem uma alahá interessante, diz que se uma pessoa está muito mal e ela foi eventualmente machucada, você pode ir e falar alguma coisa na ferida, como dizendo que estou fazendo uma brachá e agora vai melhorar. Isso tem muitas vezes são cultos de feitiçaria. Então, o Rambam diz que na prática pode fazer isso. E ele explica por que pode fazer. Chama lachash, que você sussurra, sabe? Então diz por que pode? Diz porque na prática não vale nada. Mas só o fato da pessoa ver que estão fazendo alguma coisa, ela fica tranquila. Isso já ajuda no tratamento. Diz, de fato, isso não vale nada. Mas, para ele, psicologicamente, vai ajudar. Uma coisa interessante que ontem, justamente, que eu estava estudando Rama, me chamou a atenção. Criança, vou dar um beijinho no teu machucado. Exatamente a mesma coisa. Bravo. Um Bravo. Só que o Rama está trazendo, beijinho não tem proibição nenhuma. Você tem cultos, pelo que ele vem explicando lá na Salahot, que as pessoas fazem tipo orações e tudo mais, e isso que cura. Não é que Hashem, vou pedir para Hashem que Hashem te cure. Não, eu vou fazer alguma macumba aí que isso vai te curar. Entendeu? Então, na prática, se alguém está mal, por exemplo, foi mordido por uma cobra, etc., qualquer coisa assim, você vai fazer, pelo menos ele vai ficar mais. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Mas ele vai ficar mais tranquilo e, eventualmente, a medicação, o tratamento vai poder agir demais. Como? O beijinho não ajuda, então? O beijinho não ajuda? Vem cá, vou te dar um. Com o conhecimento da existência de Boré Olam, conseguimos exercitar o bitachon, que é o ato de colocar a emuná na prática, como já vimos no livro anterior. Então, na prática, um é a árvore e outro é o fruto, ou seja, o desenvolvimento. O bitachon é depois da fé, ok? Da emuná. Rav Yehuda Loev, quem é Rav Yehuda Loev? Baral de Praga, famoso, certo? Então, ele traz e ele afirma que não há algo que tenha o poder de enfraquecer tanto nossa alma perante o Yetzirah quanto a falta de conhecimento. O que mais afeta uma pessoa? A prática e a ignorância. Se o conhecimento dos conceitos for correto, não há como o indivíduo pecar observado. Ou seja, se você tem consciência, você estuda, você sabe, e tem uma, como chama, consciência plena de que Hashem existe, então você vai estar mais ligado com ele e, consequentemente, você não vai querer se separar dele. E o pecado é te separar dele.
Você não quer isso. Por isso, nossos Chachamim dizem que a pessoa só comete averot porque um espírito tolo entrou nela. Certo? Ein Adam over averá, ela imken nichnas bo ruach shtut. Entra um espírito de tolice. Por isso que tem o exemplo na Torá atrás da mulher Sotá, que é chamada mulher que levantou suspeitas do marido. Como que Rashi explica, baseado na Gemara, por quê? Porque teve um espírito de tolice, como se diz, que desviou ela do caminho. Se ela tivesse consciência que com isso se desviava do caminho, não tivesse feito. Dessa forma, quem não estuda os conceitos de Emuná e Bitachon não consegue entender do que estamos falando. É como se estivéssemos nos comunicando em dois idiomas distintos. Porque não passa, não penetra dentro de você. É que nem você viaja para outro país onde você não entende o idioma e ouve todo mundo falar. Você ouviu, mas não. Nada entrou, nada adiantou. É tudo externo. Da mesma maneira, não se trata de maldade da parte de quem ignora esses conceitos, mas da falta de conhecimento. Essa é a diferença entre falar e saber, a qual se referiu Rav de Berdichev. Quando você fala, é algo exterior. Quando você sente, você sabe. Qual a diferença com saber? Saber significa que você compreendeu. A gente fala compreender. O que significa compreender em português? O que compreender? Aquele, Por quê? Compreende. É como se abraça isso. Isso passa a ser parte dele. Certo? Que nem quando eu estudava em matemática, tinha como chama? Tinha como chama? Compreende tudo que está dentro. Como se a gente tiver de. É? Tipo, não, mas te vendo uma casa, porteira fechada. Que significa? Tudo que está dentro, está tudo compreendido dentro. Tudo faz parte. Então, assim, quando conversamos com alguém que tem os conceitos no lugar, ou seja, ele compreende as coisas, está sabendo mesmo, não é que tem conhecimento, ele sabe, ele até possui consciência do que é preciso, de que é preciso emunar em Hashem, ou seja, chegaria a colocar sua mão no fogo pela existência de Boreolam, que é o que acontece quando a pessoa faz Kiddush Hashem. Ele se arrisca, entendeu? Mas sempre acaba focando na necessidade de se fazer Istadlut, ou já existe, Hashem quer que eu faça a minha parte. Como ele diz, Bezat apecha tochad lachem. Com o suor de tua testa você comerá teu pão. Ou já para ele, o resultado vem do esforço e não da vontade de Akadosh Baruch Hu. Isso é um nível de se estar consciente da existência divina, mas ao qual ainda falta sabê-la. O que significa? Tudo depende do meu. Hashem quer que eu me esforço. Hashem manda, mas ele quer meu esforço. Então, de que depende? Do meu esforço. Não, depende de Hashem. Fazer meu esforço é a parte, mas depende de Hashem. Se eu fizer um esforço maior ou um esforço menor, vai vir do mesmo jeito. Por quê? Porque depende de Hashem. Quando Moshe ele bateu na pedra, ele fez a estatuto dele. Sim, mas a gente pediu qual das duas vezes? Qual das duas vezes? Para sair água. Qual das duas vezes? Teve dois episódios. No primeiro episódio, a gente falou para bater na pedra. No segundo episódio, a gente falou para falar com a pedra. E aí ele bateu. E por isso não entrou na terra de Israel. No primeiro, ele fez o que a gente pediu. No segundo, a gente pediu para falar. E ele fez a mais. E ele bateu. Então, tem várias explicações. Não vamos nos sair do tema. Mas só para você entender que tem duas situações. Então, na prática, devemos vivenciá-la, ou seja, colocar a emuná na prática, no dia a dia. Em outras palavras, o sujeito não consegue exercitar o seu bitachon em Akadosh Baruch Hu. Ele tem emuná, mas não consegue pôr em prática a confiança plena. Então ele fica hesitando. Por quê? Porque ele acha que dele depende de seu esforço, sua dedicação, etc. Nossa obrigação é aumentar nossa fé em Boreolam para que nosso esforço seja menor. Então, vou precisar me esforçar menos, simples. Achei que me esforce, sim, mas muito ou pouco? Qual a intensidade do esforço?
Pois já vimos que a emuná é proporcionalmente inversa ao esforço empreendido. Se eu confio na Hashem, não preciso me esforçar tanto. A Hashem vai fazer. Ou seja, quanto mais emuná, na verdade, e bitachon temos, menos istadrut precisamos fazer. Na verdade, que eu acho que aqui o conceito é bitachon e não emuná. Mas não é exatamente menos. Você vai fazer o certo. Não é que você vai fazer menos. Sim, mas às vezes eu preciso mais, porque na prática estou confiando em mim, não na Hashem. Entendeu? E eu acho que se eu vou fazer a mais, vai vir mais do que precisa. Mas quanto mais bitachon, menos você vai fazer. Quanto bitachon, você vai fazer a quantidade certa de... Sim, mas o conceito é que a pessoa pensa, por exemplo, eu vou trabalhar num campo, se eu vou trabalhar 6 horas, eu vou produzir 6 alqueires. Se eu vou trabalhar 8 horas, eu vou produzir 8 alqueires. Entendeu? Mas o resultado final vem de Hashem, não do que eu fiz. Eu vou poder fazer, às vezes, eu posso colher em 6 alqueires mais do que em 8. Acho que também, quanto a pessoa sente que fez de estado de esforço, depende da fé dela. Se ela acha que tudo foi de Hashem, então ela vai falar, não, eu não fiz nada, Hashem que me deu força, que não sei o quê, veio tudo dele. E aquele que não tem fé, ele vai falar, eu batalhei, eu isso, tudo vai falar eu, e vai sentir que ele fez muita carga. Sim, mas na prática o conceito é se você se dedica para Hashem, entre aspas ou não. Porque às vezes você diz, tá bom, trabalhei 6 horas é suficiente. Depende. Se você trabalha ensinando o Torá, trabalhe 10 horas, trabalhe 12 horas. A Hashem vai querer mais. Você está dando mais resultado para a Hashem. Você passa a ser um empregado dedicado, comprometido com a causa. É simples. Entendeu? Pois confiamos mais no nosso apoio nele do que nos nossos esforços. Por isso que precisa se esforçar menos. Porque confio mais nele. Não é que depende de mim, depende dele. Então, não porque simplesmente cruzamos os braços, por assim dizer, mas por termos atingido um grau elevado de emuná e, melhor, talvez, de bitachon. Isso que ele nos traz aqui é uma realidade na prática para cada um de nós. Na prática, a gente pode ter um compromisso maior, uma dedicação maior e, consequentemente, uma brachá muito maior de Hashem. Mas tudo depende não necessariamente do esforço. Contudo, então você vai dizer, por que você não confia na Hashem? Para que você trabalha, sei lá, 10, 12, 14 horas por dia? Por quê? Porque na prática eu tenho a oportunidade de fazer muito mais no que eu me dedico. Não pela parnassá, minha parnassá vai ser a mesma. Se eu trabalho, por exemplo, todo dia, eu paro no almoço e interrompo meio-dia e meio até as 3:30 e às 7 da tarde termino a arbit, vou para casa, parei, encerrei. O salário é o mesmo. Agora não, no horário do almoço vou marcar para estudar com alguém, vou visitar alguém e de noite vou dar shiur na casa dos casais e será o quê? O salário é o mesmo. Não estou fazendo pelo salário, estou falando por quê? Porque acredito no que estou fazendo por Hashem, etc. Essa é a grande diferença. Então, A prova está lá, que eu não cobro por tudo isso que faço adicional. Deu para entender? E esse é o foco diferente. Ok? Agora sim vamos parar por aqui. Obrigado. Bom dia.